Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a doutora Olivia Klein, sou psicóloga, doutora em filosofia, e aqui você vai saber tudo o que tem para se saber sobre a arte e a ciência do amor. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo, mais especificamente sobre como identificar sinais de que a pessoa com quem você está começando a se relacionar pode apresentar alguns traços ligados ao transtorno de personalidade narcisista. Veja lá, vamos fazer tudo com muita responsabilidade. Não vamos sair diagnosticando ninguém por aí de maneira selvagem e indiscriminada. Ainda que essa pessoa, no fim das contas, não tenha, de fato, transtorno de personalidade narcisista, todos esses comportamentos que eu vou mencionar, que são comuns nesse tipo de transtorno de personalidade, mas não acontecem só no narcisismo, na verdade, são comportamentos muito problemáticos, que precisam ser endereçados, ou seja, sobre os quais a gente precisa falar assim que a gente identificar. Então, independentemente de qualquer coisa, fica atenta ao que eu vou te dizer nesse vídeo, porque você vai precisar ter algumas conversas sérias com o seu parceiro ou parceira se você identificar alguma dessas coisas. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, ciclo de idealização e desvalorização. O que o narcisista está buscando? O narcisista está buscando um espelho. Um espelho. Exatamente, um espelho na forma de uma pessoa. O que isso quer dizer? O narcisista, ele vai se aproximar de pessoas, de homens, de mulheres, que vão conseguir refletir a imagem perfeita que eles têm de si mesmos. Um espelho não tem uma forma própria. O espelho reflete o que tiver na frente dele. O espelho não tem necessidades. O espelho não tem vontades, desejos e características pessoais. Ou seja, você já está vendo onde eu quero chegar, né? É impossível que um outro ser humano seja o espelho perfeito do narcisista. Como que acontece esse ciclo de idealização e desvalorização? O narcisista identifica uma pessoa que tem certas vulnerabilidades. Pode ser, por exemplo, alguém que tem uma personalidade mais dependente, alguém que sofre com carência afetiva, alguém que tem traços indicativos de transtorno de personalidade borderline, porque essas pessoas têm uma vulnerabilidade que faz com que elas queiram agradar e se adequar ao universo do outro. Então, o narcisista enxerga nessas vulnerabilidades o quê? Um espelho para ele, porque a princípio essas pessoas querem agradar e se adequar ao universo do narcisista, mas eventualmente essas pessoas vão falhar. E quando elas falharem, essa idealização inicial que o narcisista fez delas, note que não é uma idealização boa, né? Ele não viu a outra pessoa como uma pessoa cheia de virtudes e qualidades. Ele viu a pessoa como uma folha em branco onde ele pode se projetar completamente. Então, essa idealização não é positiva. Mas, quando a pessoa falha, e essa pessoa falha quando ela demonstra necessidades, desejos, quando ela não quer se submeter ao desígnio do narcisista. Então, quando essa pessoa falha, ela é desvalorizada, né? O narcisista pode até mesmo vir a descartá-la nesse momento. Ou o relacionamento começa a se tornar extremamente conflituoso a partir do momento em que a outra pessoa começa ali a botar as asinhas de fora, né, na visão do narcisista, quando essa pessoa começa a demonstrar a sua individualidade. O segundo aspecto é a extrema dificuldade em lidar com críticas. Vamos lá. Lidar com crítica é difícil para qualquer pessoa. Não é fácil ser criticado, mesmo quando a crítica é construtiva, a gente não tem dificuldade em ouvir com a baixa guarda, em realmente deixar o nosso ego de lado, para tentar entender se aquela crítica que está sendo feita é válida ou não. Então, todos nós temos uma sensibilidade à crítica. O narcisista, no entanto, é extremamente sensível à crítica. Quando você critica, está atrelado ao ponto anterior, você já não é mais o espelho perfeito.
você está refletindo de volta para o narcisista uma falha. E isso ele não quer ver. Então, o narcisista vai ser extremamente vulnerável à crítica. E como que ele vai ter a tendência a responder a essa crítica? Ele vai, muito frequentemente, contra-atacar, mas também, em outros momentos, ele pode se afastar. Então, ou ele vai contra-atacar com muita virulência, com muita agressividade quando ele recebe uma crítica, não importa o quão gentil você seja, né? Para a maioria das pessoas que tem uma sensibilidade normal à crítica, se você for gentil, a pessoa vai conseguir te ouvir melhor. Com o narcisismo, é muito difícil, você pode nem estar criticando. Se ele sentir algo remotamente parecido com uma crítica, isso vai ser extremamente devastador para ele, entende? Então é uma questão assim do grau de severidade a qual o narcisista recebe, né, coisas que ele interpreta como sendo críticas, né, mesmo que você não esteja querendo criticar. A agressividade no contra-ataque, né, ele pode ser crítico em retorno, ele pode ter uma atitude de desprezo em relação a você, ele pode ser violento, inclusive fisicamente, ao receber uma crítica, ou ele pode, como eu falei também, por outro lado, se afastar, ameaçar sair do relacionamento, se fechar emocionalmente. E aí, o que acontece? Se o narcisista estiver com aquelas pessoas que eu mencionei antes, pessoas mais dependentes, com carência afetiva ou com borderline, isso vai ser uma grande crise. Porque no momento em que o narcisista se afasta, ele desperta os sentimentos de abandono profundo que algumas pessoas têm. A terceira característica que eu queria trazer para vocês se relaciona com as duas primeiras, que é a exploração das relações. Você acha que o narcisista vai se ferir e vai embora e vai realmente te abandonar e não olhar para trás? Quem dera fosse. Quem dera fosse, ia ser melhor. Na verdade, o narcisista vai se afastar muito provavelmente de forma temporária, enquanto ele estiver ali num momento mais vulnerável, de ferida aberta. Assim que ele conseguir de novo, né, enjaular os seus demônios, ele vai querer voltar para a relação. Porque a necessidade de adulação, carinho, apoio, suporte, cuidado vai crescer novamente. E você, que está envolvida com esse cara, provavelmente vai ser a pessoa mais disponível na vida dele para dar tudo isso que ele precisa. Porque quando esse narcisista não encontra uma outra pessoa, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, e a pessoa não consegue se curar. Quantas vezes chega uma paciente no consultório porque terminou o relacionamento com um narcisista, o cara volta 2 semanas depois, ela sai da terapia. Por que ela sai da terapia? Porque parece que está tudo bem, eles voltam para a fase da lua de mel, parece que todos os problemas estão resolvidos. E aí, daqui a 3 meses, acaba de novo, vem outra briga, ou às vezes nem tanto tempo assim, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, enfim. E aí, ela não consegue sair dessa situação, ela fica muito mais tempo presa nessa relação sofrida, fracassada, porque esse cara fica indo e voltando, porque não encontra uma outra pessoa que cumpra esse papel de estar ali dando cuidado, amor, carinho, atenção e atendendo as necessidades dele, disponível para estar presente ao longo dessas idas e vindas. Cara, eu sei que pode doer ouvir isso, sabe? E, de fato, quando você está num processo terapêutico, a gente caminha junto com o paciente até que essa pessoa consiga chegar nas suas próprias conclusões. Mas aqui a gente está divulgando conhecimento, então eu já estou falando diretamente para você o que acontece nesses casos, né? E aí, como o narcisista usa as pessoas, usa os relacionamentos para atender as suas necessidades, às vezes ele cria essa dinâmica ioiô, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Se fere, vai embora. Aí tem necessidade de carinho, volta. Aí se fere, vai embora. Necessidade de carinho, vai embora. Você já viu aquela música da Katy Perry, Hot and Cold? Vai ouvir. Vê a letra. Depois de você terminar de assistir esse vídeo. Tem uma hora na música que ela fala: a gente briga, a gente termina. A gente se beija, a gente volta.
Essa dinâmica descreve muitos tipos de relacionamentos, inclusive essa dinâmica com o narcisista. Então vamos lá para o aspecto número 4. O paradoxo da vulnerabilidade. Grava esse nome. Grava esse nome. Paradoxo da vulnerabilidade. É quando o narcisista se mostra vulnerável. Só que ele se mostra vulnerável de uma maneira muito bem calculada, teatral. Ele está mostrando uma parcela da vulnerabilidade, ou ele está mostrando a vulnerabilidade ali através de diversos filtros, com o propósito de te enredar emocionalmente. Esse gesto de demonstrar vulnerabilidade para o narcisista não é um gesto genuíno de autorrevelação. É um gesto que tem o objetivo de angariar a simpatia, os cuidados, o amor da outra pessoa. Pessoas que não têm esses traços de personalidade, eu não vou nem falar da empatia aqui, tá? Porque eu já sei que você já sabe, todo mundo no senso comum sabe que o narcisista tem zero empatia, não no sentido de que ele não sabe o que você está sentindo, pelo contrário, ele sabe muito bem o que você está sentindo. Ele só não vai agir como outras pessoas agiriam, levando em consideração os seus sentimentos. Não confunda. Falta de empatia não é não entender o que você está sentindo necessariamente. O narcisista ele tem falta de empatia no sentido de que ele sabe muito bem o que você está sentindo, por isso que ele vai conseguir te manipular e usar os teus sentimentos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele vai demonstrar essa pseudo-vulnerabilidade porque ele sabe que assim ele vai te encantar. Você vai ficar apaixonada, você vai passar a desenvolver sentimentos mais profundos de amor e conexão emocional por essa pessoa. Então vai ficar muito mais difícil para você sair dessa relação quando, lá na frente, todas essas máscaras, né, todos esses comportamentos que a gente está falando agora, que são comportamentos de início de relacionamento, é para você cair na rede, né, quando todos esses comportamentos forem embora, desaparecerem, você já está amando. E aí você vai passar 20 anos lembrando de como essa pessoa era no início do relacionamento, querendo acreditar que a verdadeira essência da pessoa é aquilo que você conheceu no início, não o que se mostrou depois. Você vai passar anos e anos tentando lutar contra o teu desejo de salvar a relação. Você vai passar anos e anos ainda ali com esperança de que as coisas voltem a melhorar. A pseudo-vulnerabilidade é uma das estratégias mais poderosas para fazerem você se apaixonar por uma pessoa. Então, demonstrar essa vulnerabilidade é uma fonte intensa de conexão emocional e geradora de afeto, geradora de amor. Narcisista usa isso como arma. Finalmente, quinto e último aspecto. No início do relacionamento, a gente geralmente tende a focar na maneira como a pessoa trata a gente. E assim, não me diz que não, eu entendo, é muito comum para muitas pessoas, a gente fica feliz, né? Quando nós sentimos que nós recebemos um tratamento especial diferenciado. Se o cara trata mal, não dá tanta atenção a uma outra mulher, principalmente se a gente perceber ela como atraente, como rival, se o cara fala mal da ex-namorada, a gente tende a se sentir até bem, um pouquinho especial. Não estou dizendo que toda mulher se sente assim, mas é algo que pode acontecer. E esses já são, na verdade, sinais de alerta, como eu falei, não apenas no narcisismo, mas de um modo geral. Se o seu namorado fala que todas as ex-namoradas são X, você é a próxima. Você é a próxima, você não vai ser diferente das anteriores. E assim, ter um ex-namorado babaca, uma ex-namorada babaca, todo mundo tem, é compreensível. Mas existem algumas pessoas que parece que só se relacionaram com gente babaca. Todas as ex parece que não prestaram. Tem alguma coisa de errado com a pessoa, que está atribuindo essas características negativas a todo mundo com quem se relacionou no passado. Ou a maioria das pessoas com quem se relacionou no passado. Isso é um grande sinal de alerta. No caso do narcisista, então, você vai reparar não só como ele trata outras mulheres, incluindo ex-namoradas, ex-ficantes, ex-companheiras, e também, né, por quê, né? Deixa eu explicar por quê. Porque aquelas são mulheres que não estão servindo ao propósito atual.
Aí o problema do narcisista é esse: quando a pessoa não está servindo ao propósito atual, ela é menos que lixo para ele. Então você tem que observar muito bem como ele trata as mulheres que não estão servindo ao propósito atual dele. Podem ser amigos também, podem ser colegas de trabalho e pessoas que o narcisista percebe como tendo um status social inferior ao dele. Então, enfim, dependendo da pessoa com quem está se relacionando, geralmente as maiores vítimas desse tipo de comportamento preconceituoso vão ser garçons, atendentes de loja, enfim, pessoas que prestam serviços que são desvalorizados socialmente. Então, o narcisista vai ter uma tendência a tratar mal pessoas que ele percebe como tendo um status social inferior ao dele e pessoas que não servem ao propósito atual. Então, fique muito atento à maneira como a pessoa com quem você está se relacionando trata as pessoas em geral. Família, amigos, ex, atendentes, enfim, pessoal da faxina, dos lugares, da limpeza, desconhecidos na rua, pedintes. Esteja sempre muito atenta, porque não se engane, você não é diferente. Ele vai tratar você da maneira como ele trata as outras pessoas na vida dele, tá bom? Fica ligada nesses 5 sinais que nós discutimos ao longo do vídeo. Comenta aqui nos comentários se você já se relacionou, se você está se relacionando com alguma pessoa que apresenta algum desses 5 sinais. Fica de olho. Como eu falei, não necessariamente eles são indicativos. Ah, meu namorado tem sinal 2 e 3, é narcisista. Claro que quanto mais sinais dessa lista a pessoa tiver, mais complicado. Não necessariamente isso quer dizer que essa pessoa com quem está ficando é narcisista, mas sem dúvida alguma, isso significa que você tem questões muito sérias para você conversar e esclarecer nesse relacionamento antes de você continuar mergulhando aí de cabeça nessa relação e se envolvendo cada vez mais com essa pessoa, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande beijo e eu desejo que você seja muito feliz no amor.